Modalizadores. O que são modalizadores? Por que eu gosto tanto de falar sobre modalizadores ou modalização discursiva, seja qual for a forma que você queira chamar isso? Alguns autores chamam o que eu chamo de modalizadores de uma forma diferente, mas o que importa é o conteúdo da aula e espero que vocês entendam a importância de realizar a modelização discursiva, principalmente no texto que é dissertativo argumentativo. Reforçando, dissertar e argumentar. Discorrer, né, e defender um ponto de vista. Não apenas falar sobre algo, mas ter uma justificativa, ter uma explicação, ter os motivos pelos quais vocês defendem uma tese. Uma tese é uma opinião forte sobre o problema, com 2 argumentos, que são os porquês que justificam essa tese. Esse é o cerne da dissertação argumentativa, então é importante a gente falar sobre modelização discursiva, sobre modalizadores. Mas o que é, então, um modalizador? Eventualmente não é tão fácil achar um bom referencial teórico para uma aula de modelização. Tá? Eu vou iniciar com essa citação aqui de um site de uma Universidade de Lisboa, de Portugal. Olha só. Eles definem modelizador como a palavra da área da linguística e diz-se de ou elemento gramatical ou lexical, que é o conjunto de palavras, por meio do qual o locutor manifesta determinada atitude em relação ao conteúdo de seu próprio enunciado. Modelização é isso, né? É manifestar determinada atitude em relação ao conteúdo de seu próprio enunciado. Isso é dissertação argumentativa, uma vez que vocês, alunos, manifestam uma atitude em relação ao conteúdo que vocês mesmos produzem de um enunciado, que é o tema, que é o comando de redação. Achei aqui a definição bem direta, bem relacionada ao tema. O mesmo referencial aqui, né, português, menciona que, segundo o dicionário eletrônico Oasis, entre os modalizadores, eles demonstram 4 exemplos de modalização aqui. Os advérbios, tá? Alguns exemplos de advérbios. Talvez, sem dúvida, a meu ver. Aqui, na redação, especificamente, eu não utilizaria o meu ver, tá? Mas o talvez, sem dúvida, pode ser utilizado. Que indicam se o conteúdo do enunciado foi ou não inteiramente assumido pelo interlocutor. Então, um primeiro exemplo de modelização, um primeiro exemplo de modalizador que vocês podem utilizar são os advérbios. Um segundo exemplo de modalizadores, de modalização, é o modo verbal que é utilizado no texto. Exemplo de modos verbais, o indicativo e o subjuntivo, que indica se o enunciado expressa um fato ou um desejo. Exemplo, Pedro veio, gostaria que Pedro viesse. Pedro veio, gostaria que Pedro viesse. Então, aqui ele expressa, né, uma inclinação do enunciado, por exemplo, ali na utilização do gostaria. Ainda mais um tipo de modelização de modalizador. O verbo auxiliar modal, que indica a noção de necessidade ou possibilidade. Pedro pode vir, Pedro deve vir. O deve é muito utilizado lá na proposta de intervenção, né? D. Uma oração principal cujo verbo expressa modalidade. É possível que Pedro venha. Lembrando que eu já tinha falado em outra aula, o é possível pode ser utilizado na redação, porque é possível muitas coisas, né? Então, é possível falar qualquer coisa. Então, aqui, só para iniciar a nossa aula, tem 4 exemplos de modalizador que vocês podem utilizar. Os advérbios, o modo verbal, o verbo auxiliar modal e uma oração principal cujo verbo expressa modalidade. Essa não é a principal divisão que eu faço, mas já estou colocando aqui um referencial teórico sobre modalizador. Aqui sim, tá? Essa definição de modalizadores, tá? Do Castilho e Castilho, é uma definição mais antiga, aí da década de 90, eu acho que ela é bastante interessante. E eu já utilizo um pouco mais de tempo nas aulas. Modelizadores, eles dividem, né, em modelizadores epistêmicos, tá? Léo, o que é epistêmico? É relativo ao conhecimento científico, tá? Aqui eu prefiro colocar, eu acho que fica mais bem colocado, melhor colocar, como crer
e saber, tá? Deodônticos. Tá? O que são deodônticos? Essas palavras são muito difíceis. Pois é. São normas e deveres morais, tá? Isso quer dizer a palavra deodôntico. E afetivos. Aqui eu acho que é mais fácil dessas palavras, correto? Que vocês têm mais tranquilidade para reconhecer que são sentimentos. Então, dentro dos modalizadores epistêmicos, aqui, ó, a primeira parte, tá? A segunda parte e a terceira parte, correto? Vamos para a primeira parte aqui dos modalizadores. Os epistêmicos, a gente tem os modalizadores, ó, assertivos. Não, o que são os modalizadores epistêmicos assertivos? São aqueles modalizadores que afirmam ou negam alguma coisa. São os afirmativos e os negativos. A gente tem os modalizadores quase assertivos, tá? E a gente tem os modalizadores delimitadores. Não, eu estou começando a entender um pouquinho melhor essa divisão, mas ainda faltam exemplos. Eu careço de exemplos e eu entendo melhor por exemplos, é claro. E a gente vai vendo na próxima imagem. Então, Léo, modalizadores epistêmicos, 3 tipos, os assertivos, os quase assertivos, os delimitadores, os nomes são um pouco difíceis, mas talvez os nomes não são os mais importantes, não é o mais importante na aula, né? Mas entender que eu tenho essa divisão e que eu tenho alguns exemplos e os exemplos são mais importantes. É, mais ou menos isso. Deodônticos, tá? Obrigação, só tem um exemplo aqui. E os afetivos, no item 3, tem 2 tipos, os subjetivos e os intersubjetivos. Então, só para iniciar a explicação aqui em relação à teoria de modalização de Castilho e Castilho. Vamos agora aos exemplos, que são mais importantes. Tá? Então, vamos lá. Modalização epistêmica, pessoal, era o primeiro item ali, correto? Que eu tinha falado que era o conhecimento científico, que era o saber, né, que era o crer, né? Expressa uma avaliação sobre o valor de verdade e as condições de verdade de preposição. Isso aqui é um livro de 93, é mais antigo, na página 222. Então, tem três subclasses, como eu havia falado, tá? Os assertivos, os quase assertivos e os delimitadores, né, em relação à modelização epistêmica. Vamos lá, pessoal. Os modelizadores assertivos que vocês podem utilizar, tá? Se dividem em afirmativos e negativos. Quais são os exemplos? Os afirmativos que podem ser utilizados numa redação do Enem. Realmente, evidentemente, naturalmente, efetivamente, claro, certo, lógico, sem dúvida, mesmo, e outras opções. Então, modalizadores epistêmicos, assertivos, afirmativos. Bom, o termo afirmativo fica mais lógico, né? E negativos é o contrário, de jeito nenhum, de forma alguma. Vamos usar outra classe aqui, ó, os quase assertivos. Talvez, assim, possivelmente, provavelmente, eventualmente. Então, não só os assertivos, mas os quase assertivos podem ser utilizados dentro da modalização epistêmica. E os delimitadores ainda, ó, quase, um tipo de, uma espécie de, geograficamente, biologicamente, etc. É uma delimitação de algo que está sendo dito. A modalização epistêmica é bastante importante de ser utilizada. Tá? Vamos agora à segunda opção, que é a modalização deodôntica. Falamos da epistêmica, vamos para a deodôntica. Se refere ao princípio da obrigação e da permissão. Obrigatoriamente, necessariamente, etc. Então, aqui está o segundo tipo de modalização discursiva, em relação à obrigação e permissão. Vamos por último, a terceira, que é a modalização afetiva. Verbaliza as reações emotivas do falante em face do conteúdo proposicional, deixando de lado quaisquer considerações de caráter epistêmico ou deodôntico. Viu? Vamos lá, os subjetivos e os intersubjetivos. Quais são os subjetivos? Felizmente, infelizmente, curiosamente, surpreendentemente, espantosamente, os intersubjetivos. Sinceramente, francamente, lamentavelmente, estranhamente, etc. O mais importante aqui não é que vocês decorem todas essas classes, todos os exemplos de cada uma das classes, os nomes da modelização epistêmica, da deodôntica afetiva, não é isso. Mas é vocês entenderem que esses exemplos que eu estou dando aqui, eles podem ser utilizados no texto dissertativo argumentativo, e que, como eu falei, não basta que vocês discorram sobre o problema por meio de uma dissertação, mas que vocês argumentem de uma forma consistente, de uma forma sólida, de uma forma abrangente, o problema que é dado. Uma vez que há um problema, você precisa se posicionar em frente a esse problema com opinião sua,
Uma opinião sua. Só que essa opinião sua não pode ser colocada de uma forma eu acho que, eu penso que. Vocês não vão utilizar a primeira pessoa no discurso da dissertação argumentativa. Vocês vão utilizar a terceira pessoa. Vocês vão utilizar principalmente a terceira pessoa no singular. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. De preferência, não utilizem o nós no texto. Por quê? Porque vocês estão incluindo nós, a pessoa do lado. E talvez o teu pensamento seja diferente da pessoa do lado. Então, vocês não podem generalizar não somente a pessoa, mas o discurso. Importante, não generalizem na redação da Enem as pessoas, colocar todas as pessoas no mesmo grupo com o mesmo pensamento. Não generalizem as ideias, falando que todo mundo pensa dessa forma. Que todos os locais são ruins em determinado assunto, né? Um exemplo clássico, eu li uma redação essa semana que falava sobre saúde e falavam que todas as unidades de saúde demoravam para ser atendidas. Olha, você pode dizer que, em geral, há uma demora de atendimento no sistema público, mas você não pode generalizar o sistema, uma vez que se você tem um exemplo positivo, por exemplo, sem demora, com uma agenda de acesso direto, que pode acontecer nas unidades básicas de saúde, você está dizendo que todas são dessa mesma forma, então você está cometendo um erro de discurso na dissertação argumentativa. Não façam generalização de pessoa por meio do nós, não façam generalização de ideia por forma de todos, em tudo, em todos os lugares. Façam um recorte em relação a uma parcela, uma parte, ou a maior parte, ou a menor parte. Isso também não deixa de ser modalização de discurso, tá? Aqui é mais uma possibilidade de classificação de modalizadores. Eu gostei dessa apresentação da Fernanda Câmara. Traz diversas possibilidades de modelização. Então, trouxe para vocês aqui para a gente fechar a nossa aula de modalizadores. O que são modalizadores na palavra do Koch? Se vocês lembrarem na aula anterior, Koch ou Koch, na aula anterior a gente falou sobre coesivos, correto? E o manual da competência 4 utilizava o Koch ou Koch como um dos autores, né, para os operadores argumentativos, aquela tabela de operadores argumentativos. Então, aqui eu vou utilizar novamente o mesmo autor, mas para explicar modalizadores. A gente está indo para o terceiro autor, né? A gente iniciou ali com uma rápida introdução por uma universidade de Lisboa, e depois eu trouxe, né, Castilho e Castilho, que é uma forma que eu gosto de trabalhar, e aqui, para fechar, desse autor, né? Então, considero modalizadores todos os elementos linguísticos diretamente ligados ao evento de produção do enunciado e que funcionam como indicadores das intenções, sentimentos e atitudes do locutor em relação ao seu discurso. Então, pessoal, indicadores das intenções, dos sentimentos e atitudes de quem? Do locutor em relação ao quê? Ao seu discurso, porém, né, utilizado o eu. Essa é a importância da modalização, porque vocês precisam colocar argumentação num texto que é dissertativo argumentativo, correto? Sem falar o eu, a primeira pessoa do singular. Caracterizam os tipos de atos de fala, então, assim, a modalização está presente em quais cenários, né? A caracterização dos tipos, né, os tipos de atos de fala, revelam maior ou menor grau de engajamento do falante em relação ao conteúdo proposicional, apontam as conclusões para as quais os diversos enunciados podem servir de argumento e selecionam os encadeamentos capazes de continuá-los. Novamente, o mais importante para vocês não é a conceituação do termo especificamente, mas dos exemplos. Então, vamos dar seguimento. Vamos ver alguns exemplos, tá? Os recursos de modalização. Os recursos de modalização. Além de representar a si mesmo e ao leitor virtual, o locutor vai deixando no texto, olha só, pistas de seu ponto de vista em relação ao que se diz. Essas pistas são denominadas recursos de modalização. Desempenham um importante papel na coerência argumentativa do texto. Também aqui envolve a competência 2 e 3. Vamos aos exemplos. 1. Adjetivos, substantivos e verbos podem ser utilizados como comentários de locutor sobre o conteúdo do que se diz. Exemplo. Incrível como as emissoras de TV exploram as tragédias do Rio de Janeiro. Incrível e exploram. Tá? Então, a utilização aí de adjetivo, substantivo e verbo. Esse é o primeiro exemplo de recurso de modalização. Vamos ao segundo. Substantivos utilizados, né, usados no grau aumentativo ou diminutivo.
Adjetivos e advérbios usados no grau comparativo ou superlativo. Então, vamos lá. Substantivos no grau aumentativo e no grau diminutivo. E adjetivos e advérbios usados no grau comparativo ou superlativo. Vamos aqui, ó, os exemplos. Ó. A professora Joilza tem um apartamentaço no alto da Candelária. Tá? Vamos a um outro exemplo. A UFRN é, ao mesmo tempo, a mais antiga e mais moderna das instituições de ensino superior do Rio Grande do Norte. Então, aqui, utilização de substantivos, adjetivos e advérbios, né, de forma o quê? Aumentativa, diminutiva, comparativo e superlativo. Certo? Segundo exemplo. Terceiro exemplo. Verbos e perífrases frasais que expressam atitudes do locutor diante do que está sendo dito. Então, certeza, crença, dúvida, desejo, vontade, necessidade. Então, vamos lá. É certo que, tenho certeza de que, acho que você, é provável que, é necessário que. Esse recurso aqui é bastante utilizado em texto assertivo argumentativo. Principalmente com o verbo ser. Ó. É certo, é provável, é necessário. Isso é uma atitude do interlocutor sem mencionar o quê? O eu. Porque através do alguma coisa, ele está demonstrando a ideia dele. Esse é mais um recurso, importante recurso de modalização. Vamos ao quarto. Verbos ou perifrases frasais que nomeiam atos de linguagem, como ordenar, permitir, negar, indagar, afirmar, pedir, prometer. Embora pego em flagrante, o diretor do DENIT negou o desvio de verba da BR-101. Chamado a depor, o presidente da empreiteira confirmou ter dado propina. Tá? É claro que são exemplos mais banais, mas vocês poderiam deslocar isso para um texto argumentativo. Né? 5, mais um exemplo. Numerais e outros operadores argumentativos que relativizam, escalonam ou restringem conteúdos dos enunciados. 1000, milhões, pouco, quase, apenas, cerca de, mais de, menos de. Exemplo. Apenas 5% dos jovens leem mais de um livro por ano e quase nada é feito para reverter esse quadro. Isso aqui já é meio que uma dissertação argumentativa a partir do momento que a pessoa coloca o apenas e o quase nada. Olha a diferença, se vocês retirassem os dois termos. 5% dos jovens leem mais de um livro por ano. Isso seria o quê? Uma dissertação. Vocês estão discorrendo sobre o fato. Agora, a partir do momento que vocês colocam o termo apenas e que quase nada é feito para reverter esse quadro, vocês já estão modalizando o discurso. Acho que esse exemplo ficou bem claro. Quando eu falo para vocês, quando eu corrijo o texto, de alguns alunos, eu falo, vocês estão só dissertando, você não está argumentando. É um aluno que excessivamente coloca opiniões, fatos, na verdade, coloca fatos, como 5% dos jovens leem mais de um livro por ano, então ele coloca isso, e talvez coloca mais uma informação, e coloca mais uma informação, e fala do tema, e não coloca a argumentação. Depois da tese, que muitas vezes nem é colocado na introdução, vocês precisam colocar a tese clara na introdução de vocês, para depois ter dois argumentos sólidos que devem ser desenvolvidos e desenvolvidos por meio de uma modelização. Eu acho que agora está ficando mais claro isso. 6, para fechar. Advérbios, mais um recurso de modelização. Advérbios que traduzem a avaliação do locutor acerca do que diz pela indicação. 1. Do grau de certeza e comprometimento com a verdade do que está sendo dito. Exemplo. Realmente, Silvia exige muito dos seus alunos. Os advérbios são bastante utilizados nas redações, são opções interessantes. 2. Das circunstâncias, limites e condições em que se pode tomar o conteúdo como verdadeiro. Exemplo. Intelectualmente, as mulheres são mais evoluídas. Todo mundo, vírgula, praticamente, vírgula, fez o trabalho de forma adequada. 3. Das reações emotivas do interlocutor diante do que se diz. Então, um exemplo. Felizmente, o período de recesso aumentou. Qual seria a diferença aqui se vocês retirassem o felizmente? O período de recesso aumentou. Se vocês colocassem só isso no texto, seria o que? Mais uma dissertação. Vocês estão só discorrendo sobre algo que é dado. Bom, isso é fato. O período de recesso aumentou? Isso é um fato. Agora, cara aluno e cara aluna, qual é a sua opinião? Qual é o seu argumento? Qual é a sua modelização? Felizmente, vírgula, o período de recesso aumentou. Para fechar aqui, eu vou trazer novamente um aspecto da cartilha. Aqui, cartilha 2019, competência 2.
O que é não atender ao tipo textual dissertativo argumentativo? Não atende ao tipo textual a redação que esteja predominantemente fora do padrão dissertativo argumentativo, apresentando poucos ou nenhum indício de caráter dissertativo e de caráter ou de caráter argumentativo. Um aluno ele pode zerar a competência 2 quando ele não compreende o que é um texto dissertativo argumentativo. Ou ele pode perder pontos por fazer um excesso de dissertação ou só um excesso de argumentação. Em geral, o excesso de argumentação é mais difícil, só argumentação sem ter dissertação, né? Mas o contrário é mais nítido quando eu corrijo o texto de vocês. É um excesso de caráter dissertativo e uma pequenez, uma redução, uma menor incidência de argumentação. Então, vamos lá. Caráter dissertativo, pessoal, que precisa estar no texto. Explicações, exemplificações, análises ou interpretações de aspectos dentro da temática solicitada. Isso precisa ser feito, tá? Exemplificar, explicar, analisar, interpretar, né? E o que está dentro do caráter argumentativo? Ó? Defesa ou refutação de ideias. Então, colocou uma estratégia argumentativa, né? Colocou um exemplo, colocou uma explicação, colocou uma análise, uma interpretação, colocou, né, uma citação de obra-autor, colocou lá os 13 Cs que eu mencionei para vocês, as 13 possibilidades de estratégia argumentativa, certo. Mas, assim, você qual é a sua opinião referente a isso que foi colocado na estratégia argumentativa? É uma defesa, uma refutação? Qual a relação disso com o problema? Persiste, mantém, causa, consequência, campo, confronto argumentativo? Problema. Tem que falar do problema? Sim, muito. Problematizar? Bastante. Para lá na conclusão fazer uma intervenção. Então, o que é um texto dissertativo argumentativo e qual a importância da modalização? Porque é necessário, pessoal, expor e é necessário explicar as ideias. Já tinha circulado, já tinha sublinhado aqui. Ó. Então, a modalização entra na explicação, entra, né, em como você, locutor, coloca a sua atitude no enunciado. Como você, locutor, coloca a sua atitude no enunciado, sem falar eu acho, eu penso. Daí essa dupla natureza do texto dissertativo argumentativo. É argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e é dissertativo porque utiliza explicações para justificar. Eis aí a dupla natureza do texto Enem. O objetivo deste texto é, em última análise, convencer o leitor de que o ponto de vista em relação à tese apresentada é acertado e relevante. Bom, Léo, a minha opinião é essa. Tá. Mas quais são os porquês que orientam essa tua opinião? Léo, meu primeiro porquê é esse e o meu segundo porquê é esse. 2 argumentos selecionados, certo? Agora, me convença, dentro do desenvolvimento, que esse argumento selecionado faz sentido. Não só com dissertação, mas com argumentação. Para tanto, a gente mobiliza informações, fatos e opiniões à luz de um raciocínio coerente e consistente. Qual é a competência 2? Compreender o tema de redação, né, com repertório sociocultural produtivo dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. O repertório ele tem que ser pertinente, ele tem que ser legitimado e produtivo. Tem que ser pertinente ao tema, tem que ser legitimado em outra área do conhecimento, tem que ser produtivo. Como esse repertório é utilizado no tema, no texto, na redação Enem. E na competência 4, na competência 3, perdão, a gente tem as 4 palavrinhas mágicas, enquanto na competência 3 eu tenho esse tripé de compreender um tema com repertório sociocultural produtivo dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, tenho 3 itens. Na competência 3 eu tenho 4 itens, que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar. De novo, selecionar, relacionar, organizar e interpretar o quê? Informações, fatos, opiniões e argumentos. Olha só como divide, ó. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar o quê? Informações e fatos, opiniões e argumentos. Informações e fatos são dissertação. Opiniões e argumentos, argumentação. Junto tudo para formar uma dissertação argumentativa. Modalizadores, modelização discursiva. A opinião do interlocutor, a opinião
do autor de uma forma explícita, sem colocar eu acho, eu penso. O eu não pode ser dito, eu retiro a primeira voz, né, o eu, e coloco a minha modalização discursiva. Redação dissertativa argumentativa, eu acho que ficou um pouco mais claro a importância do uso de modelizadores no texto.